Oi? Alguém tá falando? Fico imaginando assim, Eu acho que Dani está com o microfone ligado. Acho que não é Eu? pra... É, Peraí, porque... ah, toda vez então, quando... Desculpa, toda vez quando eu ligo que eu entro, esse microfone do nada ativa. imagina, tudo bem. Então, eu tô bem feliz da Luciana estar aqui com a gente e vamos conversar um pouquinho. Aí eu vou pedir para a Lu se apresentar. Lu, mesmo que tenha poucas pessoas aqui, mas a gente grava e depois o pessoal assiste. Então, tudo bem, mesmo que não tenha tanta gente, mas vai Uhum. valer a pena assim, a gente conversar bastante e tal. Então, eu vou pedir para a Luciana se apresentar e contar um pouco assim da trajetória dela, né? Como que ela foi parar nesse universo tão complexo aí das SEUAs, da ética na experimentação animal e tudo mais. Então, boa noite, bem-vinda, Lu, e fica à vontade. Boa noite a todos. Eu agradeço sempre a Karen por ter essa oportunidade de poder trabalhar um pouco com vocês nesse curso. Na primeira edição, um pouquinho falando da minha experiência de como foi participar da primeira edição, que eu fiz como aluna também, né? Eu achei bastante interessante essa parte de conversa e de interação que tinha, principalmente fazíamos pelo chat, né, pelos bate-papos. Eu não participei muito das conversas, né, das rodas de conversas, mas tinha bastante pergunta que o pessoal, né, colocava depois das aulas, na parte dos módulos, né? Então, eu achei bem interessante isso. E eu não participei das outras edições, não acompanhei, nós já estamos na quarta, né? Mas eu acredito que agora gravando e tendo essas rodas de conversa também gravadas, fica bastante interessante para o pessoal acompanhar. Bom, então me apresentando, sou médica veterinária, eu me formei há 23 anos já, então formei em 2000 na Universidade Federal de Pelotas. Eu fiz mestrado e doutorado e pós-doutorado, sempre na área de etologia aplicada e bem-estar animal. Então, é uma área que, naturalmente, como se preocupa, né, com essa parte de bem-estar animal, o foco é bem-estar animal, a gente acaba se aproximando também, né, dessas outras áreas, da parte de ética, né, da parte de proteção animal. Então, acho que em função disso, até a Karen mesmo eu conheci por conta de uma palestra que eu dei que falava de bem-estar de animais de laboratório, né? E quando eu estava então, na graduação, eu trabalhei com roedores, eu trabalhava com camundongos. E aí, toda a parte, tudo que eu fazia, que eu era aluna de iniciação científica trabalhando em um projeto de pesquisa, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos hoje que tudo aquilo que eu fazia, hoje é proibido. Hoje não se faz mais. Já mudou, assim. A gente anestesiava os animais com éter, que já caiu em desuso. A forma de eutanásia, eu trabalhava só com camundongos, então ninguém me ensinou a fazer outra forma de eutanásia que não fosse um deslocamento cervical, que hoje é um método restrito. O modelo que eu utilizava, que era a produção de anticorpos, era um método que era utilizado animal, era um modelo acítico, né? Se produzia uma acite abdominal nos animais para recolher aqueles anticorpos. Hoje existe um modelo alternativo, que é in vitro, então nem o modelo não se usa mais. A forma que se coletava o sangue, a única forma que me ensinaram era pelo plexo retroorbital, então tinha que colocar uma pipeta de Pasteur no cantinho do olho do camundongo, independente da quantidade de sangue que eu precisasse, era aquele método que a gente usava.
E ninguém questionava. Todo mundo dizia, eu aprendi assim, e é assim que todo mundo faz. Então, e aquilo me deixou tão... Eu não gostava de trabalhar, eu era bolsista de um projeto, mas que eu não tinha prazer nenhum em trabalhar com aquilo, porque eram todos métodos bastante invasivos, e, né, todo mundo fazia sempre daquele mesmo jeito, quem não gostasse, né, quem se sentisse desconfortável, simplesmente tinha que abrir mão teria que, né, dar lugar para outra pessoa. Então, eu simplesmente, quando eu me formei, os professores queriam que eu ficasse no mestrado e tudo mais, trabalhasse com essa área de animais de laboratório, e eu disse, não, eu não quero isso. E tanto que se vocês olharem a minha formação toda acadêmica, de mestrado, doutorado, é com bovinos de leite. Então, eu saí de roedores e fui trabalhar com bovinos de leite na parte de etologia e bem-estar animal, porque eu me senti deslocada naquela área que eu trabalhava. E só 10 anos atrás que eu voltei para essa área, mas percebendo que muita coisa mudou, né? Como eu falei, tudo aquilo que a gente fazia hoje é bastante questionado e, e tem regras, né? Tem condições para se utilizar os animais, tem muito mais discussões, né, a respeito disso. E então vejam, eu me formei em 2000, mas temos as leis, né, a Conceia e tudo mais, a partir de 2008, 2009, em 2012, eu acho que é um ano bem importante, que foi instituído a função o papel de um responsável técnico dentro dos biotérios, né? Então, a partir desse momento, quando tem a obrigatoriedade de um médico veterinário, né, somente médicos veterinários serem responsáveis técnicos pelos biotérios, a gente começa a ter uma atuação bem importante no desenvolvimento dessa área, porque se começa também a ter mais trabalhos dentro de uma área que evolui bastante, que é a ciência de animais de laboratório. Então, todos os médicos veterinários que trabalham, que são responsáveis técnicos, eles precisam acompanhar essa evolução dentro dessa área de animais de laboratório, né? É uma ciência que tem que tem muita multidisciplinaridade, então a gente tem que trabalhar em conjunto com muitas áreas, né? E é uma área que eu chamo a atenção que tem que ser reconhecida, porque se nós tivemos muitos avanços, até mesmo assim, por exemplo, né, com relação à eutanásia, quais são os métodos adequados de eutanásia, quais são os métodos mais adequados de coleta de sangue, é porque se evoluiu o estudo dentro dessa ciência, né? E aí, já falando de uma questão, assim, uma certa barreira que eu percebo quando a gente trabalha dentro das CEUAs, então, a visão que eu tenho como médica veterinária e responsável técnica dentro da CEUA é que muitas vezes os pesquisadores pensam de uma maneira, argumentam dessa maneira, de uma maneira dizendo assim, quem melhor conhece o seu modelo experimental, o seu modelo animal, é o pesquisador. Então, a senhora não tem que ficar questionando tanto o pesquisador, porque ele que entende do seu modelo experimental. Só que quem tem o conhecimento sobre os avanços na ciência de animais de laboratório, geralmente não é o pesquisador que entende daquele modelo. Então, por um lado, o pesquisador, sim, é a pessoa que tem que saber dos avanços no seu modelo, mas ele não entende, não necessariamente entenda dos avanços nessa parte de bem-estar animal, nessa parte de melhorias no manejo dos animais, no uso dos animais. Então, pode ser que seja um pouco conflitante,
né? Porque quando se questiona, mas por que que você vai usar essa via e não faz outra, né, outra forma de administração, de coleta de sangue, ou até mesmo a forma como as pessoas seguram, contêm um camundongo, um rato, muda, né? Então, quando a gente recebe aquele carteiraço dizendo assim, eu tenho 30 anos de experiência com o meu modelo, eu acho que quanto mais tempo de experiência que as pessoas dizem que tem, eu acho pior, sabe? Porque aí você vai ver como é que aquela pessoa faz a contenção do rato, ele está lá pegando um rato pela cauda, suspendendo um rato pela cauda, fazendo contenção no chão, não é numa bancada. Tem gente que antigamente continha um rato no chão e não na bancada. Antigamente se fazia uma eutanásia batendo com o rato, com a cabeça do rato na bancada, né? Então, se essa pessoa não procura essas atualizações, né, ela vai ficar com todo aquele jeito de fazer que é bastante antigo, né? Então, sim, eu acho que a gente tem que ter essa abertura, né, para essa ciência, né, de animais de laboratório que é quem tem trazido todo esse avanço na parte de cuidados, né, de cuidados e de bem-estar. E desde que eu entrei, eu não falei, né, que eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina, desde que eu entrei na UFSC, final de 2014, eu me envolvo com a disciplina de manejo de animais de laboratório, que ela é oferecida e é obrigatória a todos os alunos de pós-graduação que vão manipular animais, que vão fazer qualquer tipo de pesquisa usando animal, eles, antes de qualquer, né, experimento, eles precisam fazer a nossa disciplina. Então, eu me envolvo bastante com essa disciplina, eu acho que para mim é o núcleo rígido da minha participação, da minha atuação, nessa área de fazer treinamento, de me envolver com os alunos que fazem essa disciplina, onde a gente estuda o que pode ser melhorado naquele modelo, né? E feito treinamentos com cada participante. E aí eu vejo que, às vezes, tudo aquilo que eu falo na aula, eu vejo que os alunos dizem que eles encontram dificuldades quando eles vão passar isso para o orientador, porque o orientador diz, não, mas assim, a gente sempre fez assim, ou existia uma cultura, né, de laboratório de uma pessoa mais antiga passar para o aluno mais novo, né, para os ICs. Então, a gente percebe isso, que é preciso, sim, que também os professores, os orientadores, tenham essa atualização, né? Na parte de enriquecimento ambiental, eu acho bem clássico, assim. Eu vejo relato dos alunos, que eles vêm e me dizem, Luciana, fui falar com o meu orientador e ele disse que enriquecimento ambiental é mimimi, que a gente não... Por que eu vou colocar um tubo para um rato entrar? Que diferença faz? E outros fazem uma série de argumentos contrários, né, para não utilizar os enriquecimentos ambientais, e que, para quem estuda isso, entende que é uma necessidade dos animais, né? Então, a gente tem que entender de quais são as necessidades dos animais, quais são os interesses dos animais, que são bastante discutidos, né, dentro da parte de capacitação em ética. Então, eu acho bem importante, assim, essas atualizações do Conselho de dizer que todo mundo tem que ser preparado, né, nisso. E queria até fazer um bate-bola aqui com a Karen, porque eu tenho um grupo de veterinários de animais de laboratório e que muitos colegas dizem,
os professores aqui estão reclamando porque eles dizem que somente pelo seu currículo poderia comprovar que eles têm a expertise suficiente e não precisariam fazer cursos de capacitação, enfim, e que ética é ética, ética não muda, não precisaria fazer uma atualização em ética. O que você me diz sobre isso, Karen? É, eu até ia perguntar para você se você eu já falo sobre isso. Eu ia perguntar se você acha que se por um lado, né, essas pessoas demonstram essa resistência e tudo mais, né, geralmente os pesquisadores, assim, se você vê uma coisa bem diferente nos alunos, assim, se por parte dos alunos o que você vê é o contrário, assim, é eles interessados e tal, você diria que existe essa oposição, assim. Sim, eu acho que com os alunos é muito fácil, não sei se é porque a gente segue no curso, a gente segue uma lógica, né, de explicação de por que que as coisas têm que ser assim, a gente fala bastante da etologia, né, de como é que aquelas espécies evoluíram, quais são as suas necessidades naturais, e como a gente mostra como os animais são bastante, têm uma complexidade comportamental bem interessante, como eles interagem bastante com o humano. Então a gente vai mostrando isso, eu coloco muito vídeo, né, bastante ilustrativo, e me parece que para os alunos aquilo entra de uma forma muito fácil, muito lógico, sabe? Sim, Porque eles sim. não tiveram ainda aquela atuação, né? E que é diferente de você não precisa convencer ninguém, porque eles estão aprendendo, né, e estão entrando com aquela lógica naturalmente. Mas a diferença de quem já trabalha bastante tempo de um jeito, e aí você diz que tem que mudar, é um pouco mais difícil, né? Eu não estou generalizando, porque lógico que nós temos professores que inclusive nos ajudam nos cursos de manejo, né? Mas eu digo assim, por uma grande parte, né, dos pesquisadores que simplesmente veem a CEUA como, às vezes, uma burocracia que tem que passar, enfim, eles não veem muito essa função, né? Então, né, essa questão da ética, assim, para mim é um dos maiores desafios, é mostrar, de alguma forma, tentar exemplificar, sei lá, mostrar que a ética tem metodologia, que a ética é uma área de conhecimento super complexa. E eu acho a ética muito próxima da ciência, assim, porque para mim as coisas são todas muito parecidas no sentido de que a gente tem um objetivo, tem uma pergunta, uma questão, e vai atrás de uma metodologia para encontrar resposta e obter algum resultado, né? Então é muito parecido com como é na ciência. E eu percebo que existe essa visão sobre a ética, sobretudo entre pessoas que não entendem de ética. Porque quem estuda ética, quem vai, né, conhecer ética e estuda assim, as fundamentações, a metodologia, percebe que a ética é uma área super complexa e que não se trata de opinião. E que ética é o oposto de opinião, é totalmente diferente, né? A diferença entre ética e opinião é a mesma coisa que entre achismo e ciência, é basicamente o mesmo tipo de diferença. Então, eu acho que esse pensamento que você relatou é muito comum, às vezes as pessoas até não falam, mas eu sinto que elas pensam isso, e até nos cursos assim de veterinária, outros cursos, às vezes quem dá aula de ética são profissionais que não são daquela área. Tipo, um professor de outra matéria, de fisiologia, vai dar aula de ética. Qualquer professor dá aula de ética, de deontologia, né? Às vezes os cursos têm a matéria de deontologia e não de ética, que é, de certa forma, um ramo da ética, mas geralmente os professores de deontologia que não são da área, né, eles só falam sobre legislação porque eles nem têm competência para
entrar nos meandros e nas complexidades da ética. E se a gente começa a discutir um assunto de forma séria, sistemática, comprometida e interessada em chegar a algum lugar, um resultado, se a gente começa a discutir um assunto de caráter ético, em 5 minutos a gente percebe que é extremamente complexo, que a gente precisa definir os termos, definir os valores. Eu estava pensando sobre isso esses dias. A área que eu acho mais parecida com ética de todas as que a gente tem, assim, e que é uma área que é respeitada, é a economia. Eu acho que a economia é a área mais parecida com ética, porque ética é sobre valores. Tudo na ética é sobre valores. Tudo que a gente vai. É, Estela, é mesmo. A Estela é da economia. Ó, vamos ver se você vai concordar, Estela. A economia basicamente fala sobre valores também, né? Sobre a dinâmica dos valores, como que as coisas repercutem, as consequências, enfim, as alterações, o que influencia o quê. E tem toda a parte de cálculo, né? A parte matemática, mas é sobre valores. E a ética também é assim, tudo que a gente discute, as coisas que a gente considera certo e errado, e os objetivos que a gente tem é com base em valores que a gente estabelece. Só que a gente não estabelece do nada. Ah, eu acho que isso é chato, isso é legal. Para eu defender um valor, defender que algo deveria ser daquele jeito, eu preciso argumentar. Então, quem fala isso, né, quem acha que a ética é a mesma de sempre, né, isso é uma das coisas mais triviais da ética, que a ética muda o tempo todo, assim como a economia, porque as coisas vão mudando. O valor que as pessoas atribuem às coisas, às informações, às dinâmicas mudam o tempo todo. A gente tem, por exemplo, hoje conhecimentos sobre os animais, né, principalmente sobre consciência, ciência animal, tudo. As coisas que a gente sabe hoje alteram completamente os valores que a gente tem sobre os animais. Antes da gente saber que eles, né, tinham toda essa complexidade, essa capacidade, o que a gente fazia tinha um nível de problema, agora é um outro nível de problema, porque informações mudaram, né? Então, eu acho que isso é uma grande barreira, é um grande problema e é fruto de ignorância, de uma lacuna de conhecimento de pessoas que estão atuando, né, numa área que tem impacto ético muito profundo e elas não entendem de ética. Então, acho que isso é ruim, a gente tenta melhorar isso, né, o máximo possível. O que você A acha? Ana Carolina levantou a mão, depois eu vou complementar um pouquinho isso que você falou. Ah, desculpa, eu não Oi, tinha boa visto, Ana noite. Carolina. Boa noite. Não, tô guardando, estava ouvindo a sua fala, é muito pertinente, com certeza, Karen. Eu queria só mesmo acrescentar o que a Luciana estava comentando sobre essa questão dos pesquisadores, né? Quando ela escuta falar que é um pesquisador muito antigo, que trabalha há muitos anos, é pior. E eu estou vivendo algo muito similar a isso no meu mestrado com o meu orientador. Apesar de estar fazendo mestrado em psicologia social, é sobre a experimentação animal que eu estou pesquisando. E aí, desde o início, houve uma divergência entre ele e eu sobre a senciência dos animais. Ele não aceita que animais são sencientes, porque desde que ele estava na graduação, na psicologia, os psicólogos buscam provar que animais são conscientes e, segundo ele, nada foi provado até hoje. E, assim, não importa. Eu vim assim com uma biblioteca inteira de literatura contemporânea corroborando, mostrando que a ciência já mais do que tem muita evidência de que os animais têm consciência e sentem, que ele não aceita. Tanto que, assim, o meu primeiro capítulo da minha dissertação, ele formulou um documento que ele não concorda justamente por causa da ciência. Não adianta eu mostrar para ele simplesmente está preso lá no passado, naquele conhecimento antigo, né, que não se tinha ainda, né, descobertas sido feitas a respeito da ciência dos animais. E para ele, basicamente, ele diz assim: o animal ele não tem a consciência igual de um ser humano.
E eu falo para ele, mas não é isso que a ciência diz. Quando a gente fala que o animal é senciente, eu não estou dizendo que ele tem a consciência igual de um ser humano. Não, não é isso. Eles têm consciência no nível de cada espécie. Isso vem, enfim, é muito flexível e variável. Mas não importa. Então, eu acho, assim, na minha visão, o caminho para o futuro são os mais jovens. E é sempre aquela mesma história, né? A esperança são nas crianças, são nos jovens, porque é muito difícil você falar com uma pessoa mais velha. Ela já está muito engessada, sabe? Era só isso mesmo que eu queria acrescentar. Obrigada, Ana Carolina, que maravilha. É muito legal o seu. Eu não conheço, né, direito o seu trabalho, mas a outra vez que você comentou que estava estudando esse aspecto, eu já fiquei super interessada e parabéns pelo seu tema. E aí, Lu, o que você acha disso? A gente fica perplexa porque realmente não falta artigo mostrando, né? Eu acho que você tem que partir do princípio assim, defina o termo sem ciência, né? Pega vários autores, coloca ali as definições, né? é, desses termos. Nossa, tem um artigo, eu não sei se eu compartilhei no nosso grupinho, assim, mas um artigo, assim, que eu achei fantástico, que o pessoal... até o final eu consigo compartilhar o link do artigo, mas é um artigo que mostra que os animais têm imaginação, Tô né? lembrando que você compartilhou faz pouco tempo, eu acho. Eu acho que é bem recente, um artigo bem recente que mostra isso, sabe? Então, quanto mais, é isso que a Karen estava falando, quanto mais a gente vai avançando nesse conhecimento, a gente precisa, então, a gente avançou no conhecimento em ciência, nessa parte de necessidades dos animais, e hoje a gente sabe que os animais podem até imaginar lugares, né, que eles já tiveram, enfim. A gente não basta ter esse conhecimento, tem que avançar a forma como a gente se relaciona com os animais, né? Então é por isso que não sei se vocês já assistiram a minha aula que tem nesse módulo, mas o que eu quero dizer é um pouco, eu digo um pouco relacionado a isso na aula, é que os guias, o principal guia que se tem, né, internacional, tem tradução para o português, que é o Cuidados de Animais de Laboratório, o prefácio já diz ali que a função desses guias é de de elevar, né, o nível de técnico, ético, humanitário. Então, assim, quanto mais a gente avança no conhecimento do que os animais são capazes, do que eles precisam e tudo mais, a gente precisa ir adaptando e evoluindo, né, a forma como a gente atende às necessidades desses animais. E então é isso, não tem como é, seguir uma coisa técnica desalinhada com a parte ética. Gente, o meu ventilador tá fazendo barulho aqui? Tá atrapalhando? Eu não estou ouvindo, eu Tá, também estou com o ventilador ligado, tá. se eu acho que vou desligar o meu também. Não, mas pelo jeito não tá. O seu não tá também. Ah, então tá. Não? Então Eu tá. acho que também é uma coisa assim, que a gente precisa ver aonde que vale a pena investir os nossos esforços e energias, né? Tipo, se ele é uma pessoa, isso não só para ele, vale para todas as nossas discussões e desafios com pessoas no dia a dia, né? Já que a gente lida com ideias e tal, e a gente sempre tem que passar por isso. Eu acho que tem casos que a pessoa é só rigorosa, é uma pessoa mais, sei lá, mas que tem uma outra metodologia e vale a pena, às vezes, gastar energia com a pessoa. Tipo, mostrando os argumentos ou questionando eles, se for uma pessoa bem racional, que tem uma lógica que faz sentido, de repente, né, questionar a pessoa, por exemplo, alguém que duvida da ciência dos animais, dependendo das razões pelas quais a pessoa duvida, talvez ela duvide da ciência humana também.
Tipo, e esse é o tema mesmo, assim, a gente não sabe, a gente não tem como provar que o outro sente, né? O que a gente tem são relatos, estudos, que não é tão diferente do que a gente tem dos animais. A gente tem também estudos, evidências, expressões de comportamento, né? Mostras e tudo mais, mas até dos próprios humanos eu não tenho como ter certeza absoluta que tem alguém me ouvindo. Eu não sei se não é ilusão da minha cabeça. Então, dependendo do nível de ceticismo, entre aspas, não estou usando certo o termo ceticismo, porque ceticismo é um ramo da filosofia que tem um significado, mas dependendo do nível, assim, de teimosia da pessoa, se for esse tipo, dá para conversar, sabe? De fato, a gente não sabe exatamente o que se passa na cabeça do outro, mas considerando na medida do possível o que a gente descobriu hoje sobre os animais é muito próximo do que a gente consegue perceber sobre os humanos, tá? Mas tem pessoas que realmente não querem enxergar, e aí com essas pessoas eu acho que não compensa muito gastar energia. Melhor guardar os nossos esforços para onde eles são bem aproveitados. Então, às vezes, né, mostrando coisas, argumentando, discutindo, aí você pergunta, e aqui nesse caso, né, um exemplo, assim, que a gente tem estudos de cognição com os animais, né, tem muitos estudos com corvos e tudo mais, e tem tipos de cognição que são muito complexas, né? Tipo, o insight, por exemplo, né? Que é considerado um tipo de aprendizado bem sofisticado, que o indivíduo vai aprender coisas novas, né? Diferente de simplesmente um condicionamento, não sei o quê. E a gente tem exemplos, né, nos animais que eles estão demonstrando insight, que eles fizeram pensamentos a partir deles mesmos, assim, não foi nada condicionado. Então, uma pessoa que reconheça, por exemplo, o conceito de aprendizado, de insight, que reconheça a etologia como ciência, né? Será que essa pessoa reconhece a etologia, por exemplo, como ciência? Reconhece a ciência do bem-estar animal? Ou como a Lu falou, ciência de animais do laboratório? Tem que entender qual que é o background da pessoa. Porque aí, se for assim uma coisa que também a pessoa não trabalha com raciocínio lógico, a pessoa não trabalha com conhecimento científico, daí realmente talvez não sei, né, Lu? Ô, Karen, deixa eu falar boa noite para vocês, meninas. Eu estou aqui Boa só noite. admirando as falas. É interessante que você coloca, porque e quando a gente vai entrar no mestrado, digamos, eu estava fazendo mestrado em educação na Unesp, e durante o mestrado a gente se esbarra com vários tipos de professores, né, no decorrer do nosso itinerário. E um deles, ele comentou uma coisa que ficou gravada. Ele já tinha várias publicações, já tinha vários materiais, e que se alguém contestasse qualquer coisa, ele teria que ir contra tudo aquilo que ele escreveu lá atrás. Então, em determinado momento, é a bagagem, é como você falou, o background, né? O background dele. O que, que ele tem de coisas que podem depois ser refutadas e colocar tudo por água abaixo, uma construção que ele fez e não conseguiu nem ter evidências, nem ter certa dinâmica de aquilo ali dava certo. Então, é melhor ele esconder aquele negócio lá que está falho do que receber novas informações. E também porque vai estar se aposentando, para que mexer com isso, aquela coisa toda, né? Então, eu tive vários professores assim. Agora, quando a gente encontra um que quer inovar, quer mudar, ali se faz um novo grupo, né? Aí a gente consegue fazer novas discussões, e assim a gente vai agregando. Em educação não é diferente um mestrado de educação para um mestrado voltado para a ciência também, né? Digamos aí de pesquisas. Mas eu sinto que é quase similar. É aquele professor antigo que tem aquele material que se você for mexer, poxa, vou colocar tudo por água abaixo, tantos anos de estudo. Então também tem isso, né? O receio de que essas coisas aconteçam. Estela, esse tipo de situação é o que na psicologia ele se chama de dissonância cognitiva. É muito desconfortável essa sensação de eu, eu tenho toda uma bagagem de conhecimento, mas aquilo que eu faço é diferente
sabe, quando não fecha o que eu faço com aquilo que eu conheço, vai acabando nisso, nessa dissonância cognitiva que é perturbadora para a pessoa. Então, ele procura alinhar, e assim como esse, né, orientador da Ana Carolina, ele procura alinhar todo aquele conhecimento que suporte aquela minha prática, né? É assim que acontece. E muitas vezes eu vejo que os alunos vão ficando confusos também, porque então eles vão lá, fazem a aula de manejo e a gente passa, né, tudo que tem de mais atual, e aí eles começam a questionar aquelas práticas, né, que eles precisam fazer, né, com os animais. E aí começa esse conflito entre eu tenho uma bagagem de conhecimento, os animais são complexos, têm comportamentos, têm repertórios comportamentais diversos e tudo mais, só que na minha prática, eu chego no laboratório e eu tenho que fazer coisas que são contrárias àquilo que eu aprendi, que eu conheço, né? Então, vai se criando não só a dissonância cognitiva, mas dissonância emocional, né? E começa o estresse moral. E muitas vezes eu até trabalho esse termo nas minhas aulas, que é fadiga por compaixão, né? Das pessoas não. E aí sim, é uma coisa que a pessoa está fazendo que não está de acordo com o que ela sente, com o que ela conhece e com o que ela pensa, né? Então, eu trago tudo isso na disciplina, né? Quando a gente fala de manejo de animais, para que a gente consiga ter um certo conforto também para as pessoas que trabalham com os animais, né? Porque se você consegue fazer todo o melhor possível, né, pro teu animal, quando você está usando o animal, você não vai ter tanto esse problema, né, de dissonâncias, assim. Mesmo, faz sentido. Oi, Lenise, que bom que você apareceu. Eu tava sentindo sua falta já. Oi, oi, gente. Que eu não achei a mãozinha aqui. Eu cheguei meio atrasada, desculpa. Imagina. Mas eu achei, apesar de ter chegado, né, com a conversa já andando, assim, eu achei muito interessante a fala da Ana Carolina e fiquei pensando como um professor pode destruir um processo de formação de um aluno, né? Então, me coloco nessa linha, né, por ser professora enfim, a gente já conversou sobre isso antes, né, de estar tentando também angariar uma nova bagagem, uma nova visão, uma nova interpretação das coisas e também uma nova necessidade de se moldar, né, de se reinventar muitas vezes, de se reposicionar muitas vezes, assim, me deixou realmente chocada, assim, o quanto é profundo nela quando ela fala, né? E isso eu não sei o que fazer. Meu orientador está dizendo para eu ir para um lado, mas eu não quero ir para esse lado. E eu tenho fundamentos para não ir por aquele lado, né? E aí, de repente, você tem um forçante, que é um forçante técnico, administrativo, inclusive, não é? De formação que não te deixa se reorientar, né? Então, isso, na fala dela, é o mais comum de existir. Não é o que a gente está tentando fazer com o curso, o que eu estou tentando fazer como professora, ou que vários colegas aqui estão tentando se reestruturar também. Mas é a grande massa, é isso aí mesmo. Ou seja, vamos fazer por repetição, vamos fazer porque sempre foi assim, né? E como isso parar, né? E assim, eu não vejo muito como isso ser tão imediato. Eu gostaria de dividir isso com vocês, assim, por estar no meio acadêmico, por estar no meio da maioria dessas pessoas, né? Vivendo com elas e comigo mesmo, não é?
100% do dia, os conflitos são muito grandes, mas como é que a gente poderia tentar minimizar isso, né? Eu acho que a gente está começando, ou seguindo, né? Que é conversando cada vez mais e essas informações precisam estar nos alunos, porque eles são a maioria, né? Então, o público, o grande público que eu vejo que essas informações ou essas novas visões, novas interpretações, inclusive, novos conhecimentos que vêm chegando, que mostram claramente, não tem o que discutir, o professor, ele pode achar qualquer coisa, mas a área técnica que ele está buscando ou pesquisando, ela mostra o caminho, né? Não é uma questão de aceitar ou não, é o caminho que está se apresentando, né? E a flexibilidade ou até a plasticidade para resolver algumas questões, ela é necessária, eu vejo isso de extrema necessidade. Mas, obviamente, algumas pessoas são muito mais duras do que isso, porque não querem ter o trabalho de ser, né, de refazer uma aula, muitas vezes, de refazer um mecanismo, de refazer uma metodologia ou algo assim. E isso é um processo, mas eu só vejo que esse processo vai ter vamos dizer assim, um delineamento melhor quando a gente, de fato, atingir mais pessoas, né? E essas pessoas, eu acho que são, sim, os alunos, a Ana Carolina está aqui buscando isso por um conflito, possivelmente, é o que a gente está conseguindo entender, é o que eu estou fazendo aqui, tentando entender muitos conflitos aí com vários colegas, mas não vai ser simples. E se a gente conversar mais em todos, por exemplo, dentro do meio que a gente está, seja ele qual for, seja no curso da Ana Carolina como mestrado, meu como universidade, você nas suas áreas de trabalho, né, obviamente direta com isso, conversando cada vez mais, fazendo com que esse assunto faça parte de fóruns de discussão, não querendo que isso se torne impositivo, porque de fato dessa forma não vai ter um sucesso, vamos dizer assim, para prosperar, né? Pode chocar as pessoas que terem que fazer aquilo por obrigação, mas não vai ser o sentido, né? Não vai se perpetuar. E eu vejo isso como um caminho, assim, né? Por exemplo, nós vamos ter que opinar o que vamos fazer na semana acadêmica do curso XYZ. Vamos falar então sobre as novas perspectivas da proteção animal, ou o que seja o seu, trazer o seu mais para perto, sabe? Eu vejo que na minha instituição é muito segmentado, eu só quero o aceite do seu para executar minha pesquisa e ponto, não tem discussão. Eu não tenho nenhuma oportunidade de conversar com ninguém da SEUA. Eles não buscam essa divulgação, né? O SEUA não busca a conversa. Não, é o pesquisador que tem que buscar o SEUA para o seu aceite. Então, esse abismo, né? Esse abismo dessas ideias que, de fato, vai precisar diminuir em algum momento, né? Porque a gente está vendo que as coisas estão caminhando para essa necessidade. Começou por força de lei, está começando assim, paciência, mas é percepção, né? É sem ciência mesmo, ou seja, a gente vai ter que começar por esse lado. E é a sensibilização, eu vejo assim, um professor tem um poder absoluto sobre 40, 50 indivíduos ao mesmo tempo na sala de aula. E você chega com essa visão e com essa postura, você tem 40, 50 pessoas replicando a mesma coisa, para mais 50, 40, para mais 50, 40, certo? Então, assim, é uma produção em massa de uma visão, muitas vezes, que um ou outro se desponta, como a Ana Carolina, não, mas eu não quero isso. Mas a grande massa aceita. Né? Sem discussão, porque é o professor que está ali. Então, eu vejo que a gente vai precisar, de alguma forma, discutir um pouco mais e aproximar isso, né? Aproximar isso dos alunos, porque eu duvido que, se você tiver na sala de aula desses 40, 50, grande massa, professora, mas isso não é permitido mais fazer, né? Isso é crime, né? Isso a gente não pode mais fazer, não é isso? Eu duvido, mas eu duvido muito, muito mesmo que o professor, numa segunda aula, não pense em, peraí, mas o que é isso mesmo? Certo? Então, eu acho que
que vai ter, enfim, a minha sugestão seria essa, da gente buscar por esse mecanismo, conversar com cada vez mais e assim por diante. E Ana Carolina, é complicado nessa relação com o orientador, mas não sei como é que você vai resolver isso, mas Então, uma triste para partezinha, mim ouvir isso de um colega, né? só uma partezinha. Ela Aquela vai carta resolver de. da melhor forma, ela vai se formar, pegar o diploma dela, criar um artigo que refute tudo isso que ela aprendeu, porque é o único jeito. Porque senão ela perde todo o itinerário dela formativo, entendeu, gente? Incrível, mas a academia é isso. Ela vai ter que buscar a alternativa após ela conquistar o posto dela. Eu vejo isso sempre na área de educação, né? Você precisa alcançar seu posto para depois você colocar a sua intervenção. Infelizmente é assim o caminhar, né? E talvez ela vá ter que passar por esse momento para justamente se solidificar mais ainda naquela que ela está se propondo a fazer e construir uma equipe nova, novos pensamentos e depois retornar até para onde ela foi originária, né? Da onde ela se originou, para criar um novo momento, né? É através disso que a gente vai se fortalecendo. Eu vejo isso na área de educação, tá, gente? Não é na área. Eu acho sempre assim. Quando a gente está fazendo planejamento na área de educação ou estratégias curriculares, a gente se debate sempre com isso. O que vai fazer de novo? Como é que está o perfil do aluno? Porque o aluno hoje em dia não é o mesmo de 20 anos atrás, né? É um aluno que, se você não fizer um novo itinerário, ele desiste e tem a evasão, né? Então a gente precisa se moldar um pouquinho. Desculpa eu entrar na fala, mas quando é a parte de educação, eu tenho que sempre colocar um pouquinho dessa experiência que eu tenho na hora de coordenar ou fazer a prática dos currículos, né? Queria só fazer uma falinha à parte, que é aquela carta de Cambridge é de 2012, né, Karen? É. Cara, ela é assinada por neurocientistas. Então, a meu ver, a partir aquela carta é um marco de termos sem ciência em tais e tais espécies. Não tem o que refute a, o aval de um grupo de neurocientistas renomados reconhecendo a ciência, né, em determinados grupos de animais. Então, eu vejo bastante discussão dentro por alguns grupos, né? Porque será que peixe é assim, o assado, mas enfim, o conceito, né, sem ciência em animais de uma maneira geral, eu não imaginei que alguém ainda discutisse. Por isso que ficamos chocadas, Ana Carolina. Pode falar, você está com a mãozinha levantada faz tempo. Pois é. De fato é um choque, mas não adianta, não tem muito o que ser feito, né? No meu caso, não. Eu estava querendo mesmo só acrescentar na sua fala, Luciana, quando você colocou a questão da dissonância cognitiva, porque na minha dissertação, agora na minha pesquisa de mestrado, eu fui entrevistar pesquisadores que utilizam animais na experimentação científica. O meu objetivo era entender como é essa relação deles com os animais. E, assim, uma das minhas conclusões, e que sobressaiu imensamente, é a questão da dissonância cognitiva. É o meu último tópico, inclusive. Eles se sentem extremamente desconfortáveis. Muitos sofrem, assim, muito mesmo. É um processo muito doloroso. Eu escutei de uma das pesquisadoras aqui, garantindo, tá, gente, a confidencialidade do meu trabalho. Ela falou assim para mim, que num determinado ponto da pesquisa dela, ela se perguntando assim, vale a pena, por essa humanidade, eu fazer isso com os animais? Eles passarem por isso? Então, essa é uma questão que eu acho que para um pesquisador, para alguém que faz ciência no nosso país, que já é tão difícil, né? Chegar a esse ponto, você vê, né? Eu não sou psicóloga, eu sou bióloga, mas você sente a dor da pessoa.
Eu me emocionei demais com todas as minhas entrevistas, porque é algo que é pouco pesquisado também. A nossa preocupação com o bem-estar dos animais, ela é extremamente relevante, essa é a minha maior preocupação, mas tem também o ser humano ali, e eles sofrem. Eu diria com quase convicção que não há pesquisador, ou poucos são os que não sofrem, que trabalham com animais. E a gente não vê quase pesquisa a respeito disso. A gente vê da indústria da carne, né? A gente até tem, apesar de ser muito difícil conseguir entrevistar quem trabalha no frigorífico e tudo mais, mas ainda dá para encontrar alguma coisa lá fora, né? Dessa questão da doença relacionada ao trabalho, à profissão, mas a gente não vê quase nada sobre as questões, os transtornos psicológicos gerados pela experimentação animal nos pesquisadores. E é muito real. A gente precisa também enfrentar e começar a trabalhar e pensar sobre isso. É um ponto, porque quem chega lá, os alunos novos, quem está na iniciação científica, vai se deparar com uma estrutura muito bem montada. E é difícil você ultrapassar essas barreiras, né? E, assim, desde a minha graduação, eu venho pesquisando justamente essa questão do comportamento dos pesquisadores diante da experimentação animal, e eu trabalhei na minha monografia com duas teorias psicossociais, que é da conformidade e da obediência à autoridade. E é isso que acontece dentro de um laboratório. Você tem os novos, né, ingressantes ali, alunos, estudantes, iniciação científica, se conformando com aquela estrutura, que existe uma hierarquia. Então, aquela autoridade, né, o orientador, o pesquisador, que está lá em cima, que é o detentor do conhecimento, passa para eles como deve ser feito e como eles vão questionar aquilo. Está tudo muito bem estruturado, é muito difícil você furar essa bolha. Então, assim, disciplinas como a sua são raras. Eu cursei a graduação em 2014 até 2019 em biologia. Eu nunca tive uma aula de ética. Bioética apareceu depois que eu saí do curso e era à distância, era online, que os alunos pouco dão importância por uma disciplina que é fundamental. Então, assim, eu acho que o nosso investimento, como a Karen falou, precisa ser direcionado, porque de fato vai surtir resultado, e é isso. A gente precisa, acho que, chegar para os alunos com disciplinas como essa. Bem-estar animal, bioética. Eu não vejo outro caminho. Eu acho que é por aí mesmo. Legal, Ana, essa tua experiência com esse tema, né? Que eu também trago bastante. Eu comecei a falar sobre fadiga por compaixão na minha última aula, sempre do curso, quando eu falo sobre eutanásia nos animais, né? A gente segue uma sequência, a última aula é sobre eutanásia, e aí eu trago esse tema, né, de fadiga por compaixão, por quê? Porque eu via que os alunos, eles tinham aquele sentimento, né, contraditório, mas eles não podiam demonstrar, não existe um local onde eles possam falar, né, sobre isso que angustia. Então, quando eu começava a falar com eles, né, sobre que realmente tem situações bastante pesadas e que a pessoa pode sim sentir, né, sentir compaixão, empatia, e eu cito bastante tem uma neurocientista muito interessante, os trabalhos dela, a Cindy Buckmaster, que ela usa um termo que eu adotei, que ela fala assim que os pesquisadores que acham que o pesquisador tem que ter um distanciamento do animal e tratar como se ele fosse uma máquina, um objeto, enfim, ela diz que eles estão na era das trevas do desapego. Eu gostei desse termo, porque é realmente isso, é a era das trevas do desapego. Eu já ouvi de pessoas que dizem assim, aquele aluno não tem perfil para trabalhar com animais, porque ele sofre muito, porque tadinho, ele saiu chorando da sala quando viu o animal. Gente, ele tem perfil sim, porque ele tem empatia pelo animal. Ele só tem que ser trabalhado, né? Ele tem que ser trabalhado
para conseguir, porque ele não pode ficar sofrendo, né, eternamente, se ele manipula o animal, se ele tem que fazer qualquer procedimento, mas ele tem sim ser permitido ter empatia por aquele animal. Porque quem tem empatia é a base para a pessoa se preocupar com o animal, né? Eu prefiro 1000 vezes trabalhar com uma pessoa que tem esse certo sentimento né, e fica... porque eu sei que ele não vai deixar o animal passar sede, por exemplo, ou fome, ou ter uma caixa suja. E a gente vê sempre nas situações de pessoas que têm o distanciamento com os animais, né? A pessoa que tem empatia, ela se preocupa mais, ela cuida mais. Qualquer sinalzinho de adoecimento, ela vai lá e chama, né? Ah, me ajuda aqui, o que está acontecendo? Ela presta mais atenção naquele animal, né? Qualquer sutileza, ela está vendo se aquele animal tá diferente, ela tem cuidado no manusear. Então, as pessoas têm que ser permitidos, né? Que sintam sim, né? E quando um orientador não tem essa sensibilidade com o seu aluno, muitas vezes o que acontecia comigo era de entrar na minha sala, um aluno chorando e tremendo e dizendo, me ajuda, não sei fazer isso, não vou conseguir, né? E então muitas vezes eu mandei alunos para o atendimento psicológico que tem na universidade, né? Porque eu também não sou psicóloga e não sei como é que eu vou tratar dessa situação, mas o que eu falo sempre é: não tenham o distanciamento com seus animais, porque isso eu já ouvi de alunos também. Eles dizem, Luciana, eu não vou ficar ali fazendo o handling, que a gente chama, que é aquele manuseio, né, deixando o animal mais confortável. Não vou fazer isso porque depois eu não vou ter coragem de matá-lo no final. E eu digo, não, você não pode se permita fazer o melhor possível, né? Se doe o máximo possível, e se você não tiver a, a, né, a capacidade de depois fazer a finalização, fala, né? A gente tem que ter essa abertura na equipe. Um aluno, um colega pode fazer a eutanásia do outro que não se sente à vontade, ou chama né, a equipe veterinária para auxiliar nessas partes mais difíceis, mas enfim, não percam essa oportunidade de ter esse relacionamento mesmo, porque é um ganho para os dois, né? Os animais ganham com isso, a gente tem um resultado, isso eu falei na minha aula também, a gente tem um resultado muito melhor. Você tem uma coisa bem mais padronizada em termos de comportamento dos animais quando você tem essa boa interação com eles, né? Então, é essa a minha experiência. Eu ia fazer uma pergunta, não sei se eu vou saber fazer, mas eu acho muito interessante assim a sua abordagem, a sua forma de lidar, e acho que o que me encantou na sua palestra, aquela vez que você deu, né? Eu me apaixonei pela Luciana na palestra e fui correndo falar com ela. Ai, meu Deus, não sei o que, eu amei. E acho que uma das coisas que eu gostei tanto foi que você estava lidando com coisas super complexas, falando de ética e mostrando artigos e tipo super super científica assim, e mostrando e tal. E eu achei muito legal. E a minha pergunta é assim, como que você lida com o fato de você ter uma empatia bem grande assim, né, pelo que você comenta, dá para perceber isso. Você problematizar todas essas coisas, né, ser super importante para você e tudo. E tipo, como que você fez, assim, como que você lidou com a repulsa, assim, tipo, se você em algum momento teve vontade de trocar de área, de desistir, de fazer outra coisa,
Como que é isso para você? Porque eu conheço muitas pessoas que passaram por isso e não conseguiram continuar. E aí, tipo, como que você lida com isso? Ai, o problema é que, assim, na veterinária a gente a gente lida em todas as áreas com essas questões, assim. Como eu falei lá no início, quando eu era bolsista de iniciação científica, eu trabalhava com roedores e disse, não quero mais saber disso porque eu realmente não vou conseguir trabalhar com isso, porque eram, né, práticas de 20 anos atrás. Mas depois trabalhando com outras espécies, sempre tem um certo sofrimento do profissional, né? Porque a gente tem isso. Quem tem mais empatia vai ter um desconforto, né? Eu trabalhando com vacas leiteiras, são animais que vão para abate em algum momento, são animais que sofrem bastante pra caramba, porque eles têm muitas doenças, né? Trabalhei com animais de companhia, e também né, eu trabalhava com a parte de maus tratos, e enfim, todas as áreas têm um certo, né, sofrimento envolvido. Então, o que me motiva bastante é realmente tentar, no meu trabalho, na minha atuação, tentar melhorar um pouco, né, o possível da vida dos animais dos animais e das pessoas, né? Então, ter sempre a conscientização das pessoas que trabalham com esses animais e pensando assim que a gente faça o melhor possível, né? Mas é isso, sempre tem um certo conflito, eu diria. Eu acho também que, enquanto a Ana estava comentando, né, da situação dela, do orientador, eu pensei, assim, duas coisas. Assim. Uma, que talvez isso, de alguma forma, possa atuar, né, para você como um desafio, e no sentido de buscar formas melhores ainda de argumentar e para querer provar para a pessoa. Né? Eu estava lembrando de um filósofo que chama Mark Rowlands. Tem um livro dele que chama Os Animais São Pessoas? É uma pergunta. Aí ele fica o livro todo para responder essa pergunta, se os animais são pessoas, mas ele fala desde o começo que ele escolheu o caminho mais difícil de argumentação, que ele pega todas as objeções, assim, todos os argumentos e refutações que acham que os animais não são pessoas, todos os filósofos e tal. E aí ele fala assim: eu vou defender, né, de um jeito, mas eu vou sempre também dialogar com o argumento mais difícil. Ele fala, porque é como se ele estivesse desafiando a própria teoria dele, assim. Tipo, ele quer ser contestado da pior forma para que no final se ele chegar àquela conclusão, ele possa dizer, olha, meu argumento é imbatível. Eu consegui até com os piores, assim. E aí é muito legal, ele pega o conceito de pessoa de vários filósofos, né? Tipo, tem vários filósofos que têm algum conceito específico do que significa pessoa. Aí ele pega do Kant, pega do Locke, pega de vários filósofos. E aí ele vai comentando assim, esse aqui é o caminho mais difícil, é esse aqui que eu vou refutar. Então, acho que isso é uma coisa, né, que às vezes pode até acabar ajudando a gente de alguma forma, né? E a outra que eu pensei também é que, ao mesmo tempo que tem essas pessoas, né, que a gente convive, vê, né, o pessoal aí que falou para a Luciana, ética é tudo a mesma coisa, ou, né, que não aceita outra forma de pensar, o orientador da Ana e tal, mas ao mesmo tempo tem essas pessoas que motivam a gente, né? Tipo, a minha trajetória, por exemplo, ela foi toda norteada por pessoas que me encantaram. Aí eu conheci a Carla Molento, conheci a Rita Paixão e fui indo atrás dessas pessoas. É a minha orientadora do mestrado também, sabe? E aí eu fui lá assistir a palestra da Luciana e cada pessoa dessa também foi me empolgando. Então, que bom, né? Que ao mesmo tempo que tem essas pessoas que desanimam, mas tem outras pessoas que mostram, né? Que a gente fica super motivado, assim.
Então, isso também ligando com essa situação que eu perguntei para você, né? Por que que você não desistiu? Como que você consegue, né? O que que você faz, né? E acho que tem um pouco isso. Você sabe que você está ajudando, que você está contribuindo, né? Você recebe esse feedback. Eu acho que você percebe nos alunos também que está fazendo diferença. Então, tem bastante coisa boa também. Sim, e tem uma questão que a gente. Por que que eu coloco bastante referências de artigos atualizados e coisas da minha área? Porque a gente precisa sempre estar mostrando isso na nossa argumentação, né? Ah, mas não é uma coisa que você acha que seja assim. Não, olha, tem que fazer assim porque tem tais e tais e tais. Sempre nós somos questionados, né, por quais são as suas referências. Então, a gente tem que estar sempre, né, se atualizando, indo atrás disso, porque, assim como a Ana falou, às vezes você põe um batalhão de referências, mas não convence, né? Porque a pessoa não quer mudar. Mas, geralmente, né, o que acontece é isso, você coloca as referências e tudo mais e é discutindo em cima disso, né? A gente tem que ter esse tipo de base, assim. Eu ia falar outra coisa e me perdi no meu pensamento. Tem uma outra situação também que tem um pouco a ver com isso que eu te perguntei, que é muitas pessoas não querem nem ouvir falar em participar de SEUA e tal, né? Muitas pessoas que são às vezes mais engajadas assim na defesa dos animais não querem participar de SEUA porque elas entendem que se elas participarem elas estão sendo coniventes com aquilo. E de certa forma é verdade, porque se a gente pensar que uma SEUA, para se constituir, precisa ter o representante da proteção animal, e que sem o representante a SEUA estaria irregular. Sem a SEUA, a instituição não pode fazer pesquisa, né? Não pode usar animais. Então tem lógica isso que a pessoa pensa, né? Se eu conseguir boicotar a formação de uma SEUA, né? Se eu não participar e essa SEUA não conseguir ninguém da proteção animal, a SEUA talvez não vai existir e não vai poder fazer experimento, então eu estou ajudando. Faz sentido pensar isso, até. Faz, para mim, isso não está resolvido, assim, o que, que é o melhor. Mas o outro caminho, que foi o que eu escolhi, que me parece que faz mais sentido, é que, estando naquele lugar, ocupando aquele espaço, eu posso tentar fazer alguma coisa. Mas eu confesso que, para mim, as duas argumentações fazem sentido. Eu não tenho uma resposta assim, para a pessoa que diz, eu prefiro não participar para não ser conivente, eu não consigo dizer, não, você está errada, você... Porque eu não sei ao certo qual é o impacto que isso causa. Se todo mundo boicotasse as SEUAs, por exemplo, né? Se boicotássemos a pesquisa, o que que ia acontecer? Eu acho difícil resolver isso, assim, saber o que que é o melhor, sabe? Mas, assim, a SEUA vai existir se não tiver representante da proteção animal, né? Porque, assim, a normativa a respeito da composição da SEUA diz isso, que se tiver várias, se a SEUA comprovar que tem, sei lá, 3 negativas de convites, né? Não conseguiu um participante de sociedade protetora de animais, ela, ela está apta a seguir sem esses representantes, né? Não fala isso Então, que tá apta, fala que precisa, né, das 3 negativas e enquanto não conseguir alguém, tem que ter um ad hoc. Mas, uhum, tipo, dá a entender, eu acho que, pelo menos entendo, que tem que continuar procurando. Tipo, uhum. eu acho que não é vitalício, assim, você tem lá as 3 negativas e está livre pro resto da vida. Não Sim, sei também. tem sempre que estar procurando. Sim, Mas também não tem uma fiscalização sobre isso, né? Então, é, também tem muita SEUA que não tem representantes da proteção animal e não aconteceu nada. é. O que acontece muitas vezes é que o representante da proteção animal, ele quer levar uma discussão lá para
dentro, né, para ser discutido dentro da SEUA, sobre, sobre se é ético ou não utilizar animais. E lá dentro da SEUA não vai rolar esse espaço de discussão, porque a SEUA ela vai discutir a forma que vai se usar esse animal, se dentro dos princípios dos 3 Rs, é bem restrita, né, a essa discussão, né? Parte-se do princípio que podemos utilizar os animais, mas a gente vai discutir se dentro de uma avaliação de dano-benefício, né? Se, enfim, colocando aqueles critérios para o uso dos animais. Então, muitas vezes eu já presenciei esse conflito, né? De que os representantes da proteção animal gostariam de discutir, né, essa coisa mais a fundo, de ter que de se é ético utilizar ou não animais, e aí realmente dá conflito lá dentro. Eu acho que essa pergunta, se ela for assim genérica, assim, tipo, é ético ou não usar animais? De forma genérica, realmente não se coloca, nunca vai se colocar. E até eu acho que nem faz tanto sentido discutir desse jeito. Mas aquele experimento talvez faça. Isso. Porque a princípio tem experimentos mais éticos que outros. Não, isso deveria ser, né? Mas eu acho que as CEOs costumam ter uma postura de considerar que automaticamente todos são éticos, assim, dificilmente, não sei, mas isso também varia de CEOA para CEOA, mas mesmo essa discussão, se esse experimento é ético, eu acho que é difícil acontecer. Uhum. A Estela colocou aqui no bate-papo, né, que ela disse que se conseguirmos argumentar sobre 2 Rs, o de substituição sempre que fica fora das discussões. Eu acho que, não, eu acho que substituição a gente sempre precisa trazer, né, quando a gente está avaliando o projeto, a gente precisa saber se realmente foi feito todo o possível antes de se utilizar o animal, né? Então, acontece de você pegar um experimento está sendo proposto, eu quero utilizar tal substância, bom, mas foi feito alguma coisa in vitro, tem que ter um histórico, né, do estado dessa arte aí para antes de se chegar no animal. Geralmente, o que acontece é isso, de o pesquisador mostrar, já fizemos todos tais e tais procedimentos e agora chegou, né, a parte que realmente é inevitável utilizar o animal. Então, mas se faz, né? Eu acho que se traz essa discussão. Lu, eu lembrei de uma das primeiras conversas que a gente teve depois que a gente começou a se falar. Eu lembro até que eu te mandei um áudio falando sobre isso, que eu achava que uns 80%, assim, né? Eu chutei, eu inventei o número, que eu achava que uns 80% das pesquisas que são feitas não passariam se a gente usasse os critérios que a gente deveria usar. Aqueles da análise de custo-benefício, do prepare, do arrive. Se a gente seguisse os guidelines de análise custo-benefício à risca, assim, que, tipo assim, das pesquisas que a gente vê, uns 80% não passariam. Aí agora que já se passaram, sei lá, uns 2 anos, queria te perguntar o que você acha, se você tivesse que chutar, assim, se você acha que é mais ou menos isso, como que você vê essa questão? É que é muito, eu acho que é uma discussão que a gente tem que discutir bastante essa parte, principalmente essa parte de avaliação de dano-benefício, mas é uma questão que é um pouco difícil de se mensurar mesmo, sabe? Sim.
fica muito nesse campo da discussão, ok? Mas principalmente, eu lembro que você questionava muito a pesquisa básica, né? Que a gente não sabe realmente como, que resultado a gente vai ter daquilo. Às vezes, você está estudando uma moléculazinha tão... E é difícil de mensurar isso, qual vai ser o papel dessa descoberta que você está tendo agora, né? E então eu acho que é uma discussão, eu acho que a parte mais difícil de se discutir, né, dentro dos trabalhos é essa questão de análise de dano-benefício. E, e outra questão que também ainda pega bastante, eu coloquei aqui até um link da página da Norecopa, que eu sugiro aqui que vocês entrem, a norecopa.no, que traz muito material, assim, bastante material aqui. Esse link que eu coloquei, ele cai lá no Prepare, não sei se já foi discutido já esse assunto, mas que é o guia, né, de Foi um pouco. preparação, isso. Não sei se o pessoal lembra E, das aulas, mas já foi falado pela Bianca. tá, a Bianca já colocou. Eu tinha colocado numa aula bem anterior, eu lembrava que a Bianca já tinha falado, eu tirei das minhas aulas. Mas essa página traz bastante coisa que vocês podem, né, usar dentro desses questionamentos, e um dos assuntos que tem nela é a questão de a translabilidade, né, das pesquisas, que também é bastante um argumento bastante forte utilizado, né, por quem é contrário à utilização de animais, é realmente isso, né, de que muitas vezes tem determinados tipos de experimentos que não tem muito isso, né? E a questões de reprodutibilidade também, né? Que a gente fala bastante, né? Já falou bastante em outras aulas, né? Que a gente está nesse fogo cruzado, né? Porque tem que se realmente, né? Se não for, se não tiver reprodutibilidade, né? O que significa aquele experimento, né? Então, eu acho que a gente está caminhando bastante para se melhorar essas questões, porque a sociedade cobra essas respostas, né? Uhum, sim. Então, É, tem que se... outra Pode questão falar. que a gente já conversou bastante é a questão dos limites, né? Que a gente sempre tem falado. E para mim, tem alguns experimentos que não se justificam mais, assim. E principalmente, eu acho, os comportamentais. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Por, eu entendo que é muito difícil de se descobrir coisas úteis com eles, coisas que possam ser realmente muito, muito relevantes para a sociedade, e porque eles envolvem um sofrimento muito grande, né? Já que muitos são para provocar estresse e tudo mais. E só lembrando que isso é um tema que a gente já conversou bastante, se você quiser pontuar alguma coisa nesse sentido. Eu vou colocar mais um linkzinho aqui na nossa conversa, que também é da Norecop, e fala, né, bastante sobre esse argumento, que é justamente Do limite? não, a questão de estudos comportamentais, Ah, tá. Ah, legal, legal. A né? Norecopa é o quê? É uma organização não governamental? Sim, sim, ele é um grupo que começou, ele é .NO, porque a origem dele é da Noruega. É um grupo norueguês, que é semelhante ao NC3Rs, Sei, sabe? sei. O NC3Rs começou no Reino Unido, mas
é uma referência internacional, né, para todo mundo que quer trabalhar com os 3 Rs. O Norecopa, ele é norueguês, mas também está como uma referência, assim, de atualização em todos esses avanços, né, com o uso de animais. Uhum. E, e aí traz bastante atualizações. Esse artigo, agora eu não lembro de que ano que ele é, mas enfim, se vocês clicarem no linkzinho ali, porque estudos comportamentais é uma das áreas em que a gente diz, não, mas a gente precisa, a gente não vai, é uma das áreas que a gente vai substituir mais tarde. Os pesquisadores, né, da neurociência e, enfim, quem trabalha com essa área de comportamento diz isso, é das áreas que a gente vai conseguir, que a gente vai depender por muito mais tempo, porque outras áreas, sei lá, de bioquímica, em vários, né, tem-se já vários métodos alternativos, mas o comportamental é o grande chave, né, que diz, Mas, segundo... Lu, isso se não for feito o questionamento da relevância, né? Porque, tipo assim, se a gente considerar a, o mérito científico, digamos assim, o potencial científico daquele tipo de estudo. Porque isso que você está falando está considerando a capacidade dos métodos alternativos de atualmente reproduzirem aquilo, mimetizarem ou possibilitarem os estudos naquela área. E isso concordo, né? Porque justamente porque comportamento é mais complexo. Não é só essa interação dessa célula com aquilo, não são só 2 órgãos, é tudo, né? É o organismo inteiro, é o indivíduo, é a experiência, é o contexto. Então, justamente por isso que os métodos alternativos vão demorar mais e tal. Mas talvez justamente por isso também são estudos que não têm muita reprodutibilidade, ou ainda que poderiam ser feitos com humanos, tipo, os comportamentos que são estudados, pelo menos os que eu já vi, né? Agressividade, depressão, comportamento, tipo, dicção ao álcool, tabagismo, não sei o quê, são coisas que existem na sociedade e as pessoas estão sofrendo disso já. Então, talvez uma abordagem mais de pesquisa com humanos, pesquisa ética com humanos, fosse muito mais interessante. Então, ao mesmo tempo que talvez vai demorar mais para conseguir reproduzir, talvez também seja eticamente menos justificável. O que você acha? É que muitas dessas pesquisas, elas ainda são de pesquisas básicas, sabe? É entender como é que determinado mecanismo funciona, sei lá, de vícios ou de depressão até mesmo, né? São estudos ainda, né? O que eu tenho acompanhado aqui, ainda entendendo mecanismos, né? E um questionamento que se faz é que muito desses problemas, eles deveriam ser resolvidos de ordem social mesmo, né? Tem muitos casos também, não só de comportamento, outros também, de pesquisas que daí você pensa assim, tá bom, quer descobrir isso? Digamos que descubra. Tá, descobriu, é isso. Que vai fazer? Tipo, como que vai usar isso no fim das contas? Muitas vezes é preciso uma política social, entende? Que Sim, seria nossa, muitas vezes você tem assim, mas você vê que determinados grupos desenvolvem mais a, sei lá, depressão, algum tipo de depressão,
por exemplo, vamos pegar aqui gestantes, né? Ah, por que que gestante, se você causar tais e tais tipos de estresse, vai afetar o feto, né? E não sei o quê. Tá, mas você tem que ter política. O final disso é temos que ter uma política para que as mães sejam poupadas, né? São coisas assim que aí seria assim de um âmbito maior, realmente, né? É, e tem coisas que já se sabe, né? Tipo, por exemplo, com relação a. Ah, eu não sei como é que é o nome científico disso, de dicção, de vício, sei lá, adicção, né? Dicção. Ai, tem um nome, eu esqueci. Acho que é dependência, não sei, não lembro. Mas tem casos que o que a gente sabe não é tudo, não tá assim, não extrapolou, né? Tem muito mais para saber, mas o que já se sabe já permitiria fazer coisas que ajudariam, tipo, né, sabe-se que o contexto contribui para que as pessoas desenvolvam certos transtornos e tudo mais. Coisas que já poderiam ser feitas e não são feitas nem com o mínimo que se sabe. Então, podia já usar e já começar a fazer alguma coisa, em vez de querer saber mais e não vai fazer nada no fim das contas. Tá, mas acho que eu desviei um pouco. Bom, acho que pode falar, Lu. Ah, não, tô vendo aqui o bate-papo, que a Estela comentou, mas ela estava se Fala, despedindo só. é, Eu achei que fosse uma questionário. eu ia propor para a gente encerrar, talvez um pouquinho mais cedo, a não ser que vocês queiram pontuar mais alguma coisa. Acho que a gente conseguiu falar bastante. Foi muito legal. Obrigada, Lu, por ter vindo. Adoro conversar com você. Obrigada pela Obrigada pelo parceria de convite. sempre. E é Obrigada isso. pelo Então, convite, foi um prazer conhecer vocês, certo? alguém quer falar Fico mais alguma coisa? Eu só queria agradecer mesmo. E não, só uma pergunta: se a Luciana teria algum e-mail para contato? Sim, eu vou colocar aqui. Tá. Tem a aula da Luciana. Se você ainda não assistiu, É, aproveita. não, eu não assisti, eu confesso. É porque eu tô finalizando a minha dissertação. Eu vou defender mês que vem, eu tô um pouco enrolada, mas eu vou assistir tudo. A aula dela tá Coloquei aqui no nesse nosso módulo. bate-papo, Obrigada, Lu. certo? Fiquem à vontade, então, para mandar e-mail. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Lu. pessoal. Muito Tchau, gente. obrigada. Um Boa abraço. noite. Tchau. Tchau, tchau.